agradeço a presença de todos e todas. A gente vai começar um painel falando sobre moda digital 3D, desvendando os horizontes possíveis na moda e educação. Tá? Então, agradeço aí a todos, Júlia, a Thierry, Vitória. Queria pedir um pouquinho que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho quem são, onde vivem, como se reproduzem, para a gente começar o nosso bate-papo. Ju, você que está mais distante aí, quer começar? Júlia? Pode ser, pessoal. Tá. Estão me ouvindo bem? Sim. Eu estou muito grande aí na tela de vocês que eu estou vendo. Eu estou em Porto Alegre, eu estou aqui na sede das lojas Renner. Como vocês podem ver, não é um fundo de tela. Aqui atrás de mim tem a sala nossa de pilotagem roupa física, né? Eu estou na Renner há 13 anos, sou carioca, podia estar aí, mas por acaso agora estou aqui. Eu estruturei a área de pesquisa de tendências na Renner quando eu terminei o meu trainee aqui no departamento de produto, sempre na diretoria de produto. E depois de 2 anos fora, morando em Boston por uma questão de vida pessoal, eu retomei a empresa e fui convidada para estruturar essa área nova que a gente chama de laboratório de inovação, e ganhei de presente esse projeto, que já é um super legado da Renner, que a gente chama de coleções digitais, em que já vinha sendo feito um trabalho pela Janete, que talvez vocês tenham conhecido, e até engraçado, porque eu, a Vicky e o Thierry também tivemos essa semana já numa outra reunião, né, gente? Acho que a gente vai até, provavelmente, tocar nesse ponto aqui. Mas, enfim, então já é um legado, tudo que a gente vem fazendo com inovação focado em transformação digital, né, no desenvolvimento de produto, e eu estou há mais ou menos uns 4 meses na frente desse projeto. Legal, muito bom. Thierry? Bom dia, eu sou o Thierry Coutinho, sou analista dos cursos de design do Senai CETICT, e meu papel na instituição é cuidar dos projetos estratégicos relacionados à educação de moda, né, o ensino de moda. Sou designer de moda, formado pelo Senai CETICT, tenho mestrado em design, doutorado em comunicação e me interesso, né, por todos os assuntos, né, questões relacionados a processos criativos, projetos de design de moda e, enfim, produto. Então, agradeço muito ao convite, né, da Mônica de nos trazer aqui. Acho muito importante que a gente, enquanto educação, esteja como parte, né, desse movimento, porque grande parte das ações que potencializam a força da tecnologia da moda, elas nascem na sala de aula, né, através do conhecimento que a gente constrói com os alunos. Então, a gente, por acreditar muito na capacitação para esse futuro tecnológico da moda, agradeço muito o convite para a gente estar aqui. Legal, muito bom, obrigado. Bem, bom dia, né? Estou meio perdido. Bom dia, boa tarde. Eu sou Vitória, estou como coordenadora dos cursos de design do Senai CETICT, e a minha formação me levou para esse caminho da tecnologia, né? Eu sou formada em design de moda, mas fiz mestrado e estou terminando o doutorado, onde eu investiguei sempre os processos de implementação de tecnologias para a área da moda, desde o processo de fabricação digital, né, de trazer o digital para o físico, e agora estou vendo mais trazer o físico para o digital e vice-versa, né, nascendo no universo virtual. Então, assim, essa temática é uma temática que é bem provocativa, interessante, assim, que a gente trata bastante no Senai. Eu entendo que é um ponto bem diferencial da gente. E agradecer, obviamente, a vocês assim, por estar dando esse espaço para a gente tratar de educação associada à tecnologia, né? Legal, Obrigada. Muito bom. Obrigado. Gente, então queria fazer uma pergunta para todos aí. A gente sabe que físico e digital está cada vez mais, né, interagindo, né? E a gente tem um mundo de oportunidades também, mas tem enormes desafios. Então queria ouvir um pouquinho de vocês. Qual que vocês entendem como o potencial dessas experiências inovadoras, ou onde a gente está agora e para onde a gente caminha, qual que é o horizonte que vocês veem aí. Então queria ouvir um pouquinho dos três, qual que é a perspectiva de vocês falando sobre essa interação entre moda física e digital. Eu posso falar um pouco da minha percepção, da minha experiência, né? E eu acho que a Júlia vai poder falar um pouco melhor de como é que isso hoje está no mercado, né? Essa visão do digital, né? Trazer o projeto, trazer o produto para o digital, a gente vê isso muito na arquitetura, por exemplo. A arquitetura naturalmente trabalha com AutoCAD, isso já é trabalhado nas instituições, nos cursos de arquitetura
há muito mais tempo. E isso foi uma das coisas que me incomodou quando eu comecei a fazer meu mestrado, de porque na moda a gente não tinha essas ferramentas, né? Porque ainda é tão manual, né? Porque ainda era um processo tão manual. Obviamente que a moda, ela carrega consigo uma série de significados, o Thierry pode falar melhor do que eu, que estão atrelados a esse fazer manual, inclusive, né, da moda, né? Ainda tem essa magia, né, que a moda tem. Mas eu vejo que essa tecnologia agora sendo trazida para a moda ainda cria uma insegurança, apesar de que hoje as empresas estão percebendo, obviamente, que quando isso entra no processo e que você vê que você tem economia de tempo, de recurso, isso passa a ser uma necessidade. Então, acho que o time entre a gente que está lá na ponta educando, né, e capacitando essas pessoas que vão trabalhar na indústria, ainda está um pouco desalinhado, assim, mas a gente vê agora como uma urgência. Inclusive, esses projetos que a gente vem fazendo junto com a Renner já é uma parceira nossa de outros projetos, né, e a Renner é uma empresa visionária nesse sentido. A gente já vê nesse propósito de que os alunos não estão saindo prontos, né? Os alunos hoje formados, eles não necessariamente têm essas competências do digital, né? Dessa moda digital. Apesar assim, de softwares de modelagens a serem implementados na produção, mas eles são uma fração do processo. Acho que é isso. Thierry, Júlia. Júlia, a gente não te ouve. Acho que ela está falando para você Beleza. falar, Thierry. Bom, eu acho que a tecnologia a gente já é possível observar no design de moda, né, a partir do momento em que a gente, por exemplo, trabalha com a modelagem assistida por computador, mas eu acho que 2 pontos contribuíram para que se tornasse mais emergente essa percepção da necessidade da tecnologia associada não só à moda, mas até a outras áreas da criatividade. Primeiro, o celular, né, porque até pouco tempo atrás ainda era muito comum a gente fazer a distinção do que é físico e do que é digital, mas se a gente pega o smartphone, por exemplo, ele já é sempre foi uma prova de que esse limite que borra o que é físico e digital, ele já não existia, né? Porque, veja bem, o smartphone ele é um dispositivo, né, digital, mas que está no bolso, né? Eu, por exemplo, estou com o meu smartphone debaixo do meu travesseiro, dormindo com o meu despertador. Então, virou a extensão do corpo já, exatamente, né? Ele é uma expansão do nosso corpo. E eu acho que na moda, por mais que a gente já tivesse a tecnologia presente, né, por exemplo, nas aulas de modelagem, né, com os softwares de modelagem assistida, eu acho que quando ela se aproxima e ela tangibiliza a criatividade, eu acho que fica mais fácil para a gente conseguir ver essa urgência de trazer, porque a moda ela não fala apenas da criatividade, mas a criatividade ela ainda é um dos principais pilares que giram em torno do sistema da moda. Então, quando a gente consegue identificar que até a criatividade, que é teoricamente uma capacidade meramente humana, que essa capacidade ela pode ser subsidiada e ela pode ser facilitada através da adequação, né, dessa atividade com a tecnologia, eu acho que fez a tecnologia ser uma realidade no sistema da moda e acho que abre espaço para que essas outras inserções elas comecem a chegar muito mais cedo do que talvez a gente previa, sei lá, 5 anos atrás. Legal, sem dúvida, muito bom. Júlia? Gente, em primeiro lugar, desculpa a minha gafe, que eu nem dei um boa tarde, que eu estava nervosa com a conexão, se estava dando certo, né? Então, boa tarde para todo mundo. Tá perdoada. Eu tenho falado aqui, minha carreira foi em olhar de tendência, inovação, mas lidar com o 3D, lidar com né, ferramentas e toda a parte técnica de computação gráfica. Hoje eu tenho um time muito fera nisso, mas eu ainda tenho um olhar aprendiz disso, né? Então estou aprendendo muito. E ao mesmo tempo, do jeito que a gente vem estruturando o projeto aqui na Renner, e com super parceria com o Senai e com vários de vocês, né? Acho que todo mundo está aprendendo junto tudo que a gente vem fazendo, eu estou pegando muito a questão da transformação digital no dia a dia do trabalho das pessoas. Isso que eu tenho muito orgulho do trabalho aqui que a gente está fazendo, de não é só estar testando softwares ou estar inventando coisas através de tecnologia,
mas como é que dentro de uma empresa eu já consigo entender como isso vai se fazer sentido nessa palavra, a expressão da moda, a transformação digital, mas na prática como é que eu transformo o dia a dia de trabalho das pessoas com essas soluções que a gente está trazendo, né? E aí isso passa muito por competências, isso passa muito por o que a gente chama, né, de soft skills, né, dessas coisas mais subjetivas até, e como é que a gente traz isso nos mais diversos personagens dessa cadeia, né? Então, existem gaps que eu vejo muito claros, né? Ao mesmo tempo que a gente tem o mundo, desde a imprensa até realmente grandes empresas de tecnologia. Hoje a gente falando do que a gente coloca no guarda-chuva de metaverso, mas inúmeras soluções que aparecem com pontos de inteligência artificial, por exemplo. E aí, pegando um gancho do que a Victoria falou, o quanto ainda é uma indústria que tem um fazer manual, e isso fica em dois polos quase paradoxais, e como é que a gente faz esse encontro no meio, e ainda a gente aqui um agravante, né, que é uma dor do varejo de moda hoje no Brasil, né, da indústria da moda no Brasil, na verdade, de problemas estruturantes da nossa cadeia mesmo, né, de falta de mão de obra, falta de tecnologia, falta de investimento, bem complexo. Então, é uma transformação muito mais profunda de a gente conseguir ir juntando esses meios do caminho para a gente conseguir chegar nisso, né? E aí eu acho que uma palavra que eu encontrei aqui, até conversando também com os times e entender os pontos, é o que a gente vem falando desde que a gente acho que grande ponto na nossa revolução e na nossa transformação digital que aconteceu na vida de todo mundo, em todas as indústrias, foi a pandemia, e uma palavra que salta dali da pandemia, a questão do trabalho híbrido, né? E eu acho que o híbrido, no sentido mais amplo, ele vai servir para muitas coisas. Como é que talvez a gente não vai ter só computadores fazendo coisas, mas o que é o híbrido para esse fazer digital, né? Então, acho que aí tem uma pista para a gente pensar nesse fazer digital. Legal, muito bom, Ju. Você trouxe várias buzzwords ali, né? Tipo, a transformação digital, o híbrido, a pandemia e tudo mais. E daí eu acho que ainda nessa primeira pergunta, eu queria colocar uma pimentinha extra de quando a gente fala de físico, digital, transformação, a gente tem a palavrinha metaverso no meio de tudo isso, né? No dia, considerando que a gente está numa trilha falando de metaverso, como que vocês se deparam com o termo e o que vocês acham que contribui para o hype ou não? Como que vocês lidam com o termo metaverso e como que vocês olham o metaverso dentro desse todo o processo de digital e transformação digital, gente? Como que tem sido na prática, no dia a dia de vocês? Ju, tu quer falar primeiro? Pode ser. Vamos fazendo esse vai e volta. Assim. Eu vejo que metaverso é mais uma das palavras de buzzword, mesmo vocês já falaram, assim. Eu acho que é que nem eu vivi isso há um tempo atrás, que nem a palavra tendência, né? Eu acho que tem a importância da gente, no sentido de cenário, entender e materializar um pouco da onde a gente queira chegar, né? E entender que metaverso tem muitas outras questões estruturais e muitas questões de que o metaverso não e nem está, o metaverso está sendo construído. Então, eu enxergo o metaverso com todos os cuidados de não se perder achando que a gente já está nele, porque a gente ainda não está nele, ainda tem muita coisa para se fazer, mas com um sentido de cenário para a gente chegar e que ainda tem muita coisa para a gente definir, para a gente ver onde a gente vai construir. Mas é um fato que hoje a gente não existe mais digital e físico. Eu estou aqui com meus 37 anos, né? Eu acho que a gente vai vendo nas mudanças de geração, comportamentos. Eu me pego falando que eu entrei na internet, né? Isso é uma frase que uma pessoa mais jovem, geração Z, não fala. E é sobre isso, né? Sobre a gente já estar nesse lugar que o online está aqui no ar, está aqui na nossa mão, está aqui em diversas situações da nossa vida. Mas eu acho que essa visão de cenário ajuda a gente a entender um pouco mais, e uma responsabilidade também. Que bom que eu enxergando assim de que não está pronto, como a gente pode fazer um trabalho responsável e transformar e construir algo que seja bom para todos. Legal.
Sobre o metaverso eu tenho várias ressalvas, assim. Gostamos. Eu assim vejo a moda, ela é sempre muito entusiasta de tudo isso que surge, né? Então a moda ela tem essa característica de estar ali, de estar presente, de participar de todos esses movimentos, né? Então quando surgiu a história do metaverso, né? E como bem a Júlia falou, né? A coisa da tendência, né? E acaba sendo atrelada uma coisa a outra. Quando a gente vai olhar com mais propriedade para isso, né? E aí falando desse olhar da moda enquanto indústria, enquanto processo, enquanto educação, eu acho que a gente tem que ter bastante, realmente, cuidado, né, em um olhar. Eu acho que o metaverso ele coexiste com outras ações digitais da moda que são extremamente relevantes, mas eu vejo isso como um espaço, uma plataforma, mais uma plataforma para a gente estar presente, né? E pelo que a gente vem vendo, que vem acontecendo no mercado da moda, a adoção, né, de grandes marcas, grifes, utilizando esse espaço, ele também ganha uma vitrine para um público que, como bem a Júlia falou, e nós somos da mesma geração, não somos nós, necessariamente, né? Então, a gente vê uma geração mais nova que faz parte desse universo. Então, talvez seja mais difícil para a gente significar o metaverso e fazer parte disso, do que realmente para essas novas gerações, onde esse universo já foi construído para eles, né? Já foi apresentado para eles. Então, assim, eu olho para o metaverso por essas duas perspectivas. Não acredito que a gente vá viver exclusivamente no metaverso, e assim espero. Mas é um fato e está aí posto, e é uma oportunidade. Eu olho para o metaverso como uma oportunidade. Mas nesse espaço aí da comercialização, da divulgação, do uso, que não atinge necessariamente o nosso mundo físico aqui quando a gente pensa em moda, né? Legal. Eu acho que uma coisa bacana que você falou é que a nossa geração, a gente está olhando, né, com potencial de negócio, tentando conceituar, né, tentando estruturar, explicar uma coisa que o público jovem está vivendo. Né? A gente também, obviamente, está vivendo ali, tendo as suas experiências, mas a gente está num olhar de como que a gente explica isso que já tem uma galera vivendo no dia a dia. Né? Eu acho que o metaverso, desde sempre, acho que desde a primeira vez que eu tive acesso, né, a pensar, refletir o seu significado, uma coisa que sempre passou muito pelas minhas provocações internas é a possibilidade que o metaverso tem da gente questionar e talvez superar o padrão da moda. Porque Sim. Quando a gente está no metaverso, né, ou nos metaversos, né, que eu acho que o mais correto seria falar de forma plural, a gente desconstrói um pouco essa linguagem de moda e esse padrão de moda que é tão eurocêntrico e explora outras possibilidades. Então a gente resgata fundamentos do design, como cores, formas, texturas, e cria outras possibilidades de representação. Então a ideia é, assim, o ponto positivo do metaverso para mim, para além do hype, é essa possibilidade da gente questionar padrões de corpos, tipos de pele, formatos de rosto, de cabelo, etc. Então, teoricamente, tudo é válido dentro dos universos, dos metaversos, a partir da representação. Então, eu acho que o metaverso ele pode ser um caminho, inclusive pelo fato dele já ser um direcionamento das gerações mais novas, né, como geração Z, que tem outra percepção de construção que a gente tem em relação ao que é padrão, ou que deixa de ser padrão. Então, eu acho que o multiverso ele potencializa essa possibilidade da gente questionar esses padrões que, imagina, perduraram pelo sistema da moda por todo o século XX, por exemplo. Eu acho que isso é muito legal. Eu sempre gosto de falar. Minha representação no metaverso, sempre que possível, é um panda. Por N questões, então, tipo, lá no metaverso eu sou sempre um panda. Eu acho que isso é legal, né? A gente pode ser o que a gente quiser lá e representar da forma que a gente for achar possível dentro daquele ambiente, né? E eu acho que não é à toa que o metaverso ele também se popularizou muito no período pandêmico, né? Sim. Porque o período da pandemia ele foi muito interessante porque a gente teve a possibilidade de experimentar o nosso corpo e a nossa identidade de formas muito diversas, né? Porque a partir do momento que uma considerável parte da população teve a possibilidade de continuar exercendo suas funções, né, suas tarefas dentro de casa, a gente teve um espaço maior
de experimentação. A gente teve, acho que um novo conhecimento, ou talvez um reconhecimento do nosso corpo a partir de uma nova leitura. Então, acho que outras questões que anteriormente a gente colocava como imperfeições ou estranhezas, a gente passou a liberar isso mais no metaverso. Então, eu acho que os dois caminharam muito bem, assim, essa potencialização do metaverso, a partir do momento em que, no período pandêmico, a gente teve um novo olhar para esse nosso corpo. Então, eu acho que esse novo olhar, ele também possibilitou essa ludicidade maior nesses espaços interativos. Legal, muito bom. E daí, pensando nessa convergência, interação e, como você falou, nas múltiplas formas de representação que a gente tem, queria que vocês citassem o que vocês estão fazendo, o que vocês têm visto de case que vale a pena destacar para a nossa audiência, dessa convergência, né, de experimentação entre arte, moda, tecnologia, que vocês veem que está funcionando melhor, que projetos de vocês, ou que vocês acham que vale a pena destacar, o que vocês têm visto no mercado. Vou falar um pouco do nosso lado assim voltado para a educação, né? Sim. E acho que a Júlia vai poder falar melhor de cases deles assim que são bem bacanas. A gente lá no CETICT a gente tem esses corre na veia tecnologia, então a gente está sempre impulsionando e tentando fazer parte dessa onda enquanto essa onda está crescendo, né? Então a gente lançou o primeiro curso de NFT, de moda digital para NFT. Que foi bem desafiador para a gente, porque era um público que estava tentando entender o que é NFT e, ao mesmo tempo, o que é moda digital. E, assim, o que foi bacana desse curso, porque como a gente desenhou ele pensando que a pessoa ela precisa saber fazer o produto para converter aquilo no NFT e aquilo fazer sentido, porque falar apenas de NFT não solucionava a questão de introduzir esse público da moda nesse universo. Então, assim, isso foi uma turma de extensão, né, um curso de curta duração, e na graduação a gente já adota softwares, né, para modelagem CAD, como o Thierry falou, para a parte de modelagem mesmo, modelagem plana e tudo mais. Legal. E agora a gente está trabalhando também com a modelagem 3D. Então, o nosso aluno de graduação, quando ele sair para o mercado, né, que já breve teremos turmas aí que passaram por isso, eles já vão estar prontos para trabalhar dentro desses universos, né? Tanto o físico quanto o digital. Então, a gente tem explorado muito isso dentro da educação. Apesar de que, aí voltando ao tema dos jovens, né? Eles já estão nessa onda. Então, assim, a gente, enquanto instituição de ensino, dentro de todas as regras, né, que a gente precisa seguir, as orientações, etc., às vezes é um pouco lenta essa adoção, mas o que a gente consegue fazer para botar uma optativa, um curso de extensão, uma capacitação, a gente tem feito para os nossos alunos, porque eles trazem essa demanda. Então, a gente tem projetos de pesquisa, projetos de iniciação científica que tratam desses temas. Então, a gente tem de NFT, de modelagem 3D. Então, eles já fizeram desfiles no período da pandemia, desfiles digitais. Legal. Então, assim, é uma provocação que eles trazem para a gente e a gente abraça, porque a gente acredita que precisa estar junto com eles e a gente precisa ser, como o Thierry bem falou logo no início da nossa conversa, a educação tem que ser sedimentar isso para que esse profissional saia pronto para o mercado da forma que o mercado precisa. Então, a gente faz esse esforço. Assim, nossos cases são vários. Assim, tem vários alunos que já trabalham com isso, exploram isso na graduação. Os projetos de TCC são projetos exclusivamente de moda digital. Legal. Então, é a forma que a gente encontra de acelerar e potencializar essa inserção. Legal, é isso que eu ia perguntar. Como que era a receptividade dos alunos, se era uma demanda deles, se é algo que realmente está efervescente ali dentro. Sim. A gente entende, então, como moda digital, né, o processo que vai da ideia, né, da idealização, né? Passa pelo planejamento, entra na criatividade, chega ao desenvolvimento e vai até a comunicação. Né? Então, a gente traz no nosso curso essa percepção meio que geral, né, dessas aplicabilidades da moda digital. E eu acho que a gente pode até resgatar lá atrás, nas primeiras fases da Revolução Industrial, quando a gente falava da mecanização, não foi
não foram todas as etapas que de imediato tiveram um maquinário lá substituindo, né, ou tornando mais facilitada a operação, né, dentro daquela produção. E com a moda digital é o mesmo. A gente pode encontrar a moda digital nesse processo total, mas a gente pode falar também da moda digital inserida em algumas dessas etapas. E o que a gente traz lá no nosso curso, né, na nossa graduação, em especial de design de moda lá do Senai CETICT, é esse olhar para a moda digital em todas essas etapas. Então a gente tem momentos, disciplinas e conteúdos de pesquisa e tendências, né, onde os alunos eles já começam a ser provocados para ver essas potencialidades do digital e como isso pode facilitar o processo de busca de informações, de pesquisa, etc. e tal. A gente já provoca os nossos alunos também nos momentos de criatividade, e aí entra a questão da inteligência artificial. A Vitória e eu, nós escrevemos um artigo alguns meses atrás, refletindo um pouco sobre essa questão da inteligência artificial, porque assim como foi na Revolução Industrial, ou nas primeiras fases da Revolução Industrial, onde existia aquele grande medo de que será que seremos substituídos pela máquina? Sim. E hoje, século XXI, né, tantos anos depois, a gente se vê diante dessa questão. Será que o criativo, que era um dos únicos pontos que a gente tinha segurança de, ok, aqui a gente está tranquilo porque a criatividade é uma condição humana, então isso nunca vai ser substituído pelas máquinas, e aí de repente a gente tem essas inteligências artificiais que criam vídeos, criam imagens, e aí, onde fica o criador, né? Onde fica o profissional? E a gente identifica que a gente pode até falar, não gosto muito do termo substituição, mas eu acho que se a gente quer utilizar a ideia de substituição, a gente pode entender que pode haver uma substituição para o surgimento de uma outra área ou de uma Sim. outra profissão. E o que a gente observa é que, por mais que exista essas inteligências artificiais ou essa tecnologia que propicia, né, a potencialização do processo criativo, a mão de obra e o pensamento humano eles ainda são extremamente importantes, porque, por exemplo, se eu direciono para uma inteligência artificial que eu quero uma imagem que seja inspirada no movimento artístico Art Nouveau, quando a inteligência artificial ela me retorna com 5, 6, 10 imagens, né, a partir dessa minha solicitação inicial, eu só vou saber se aquela imagem ela atende a minha necessidade se eu souber o que é o Art Nouveau. Então eu preciso saber o que caracteriza o Art Nouveau, quais são as cores, quais são as formas, quais são as texturas. Então, para isso, a gente ainda precisa da capacitação. Uhum. Então, a gente entende que, por mais que a gente evolua com essas questões e com essas tecnologias, quanto melhor capacitado for o profissional que delega para essa inteligência Sim. aquilo que ele necessita, mais próspero vai ser esse resultado. Então, e a criatividade continua ali, né? Você tem uma expectativa de qual é esse retorno da IA, de Art Nouveau, aí você vai olhar para aquilo e falar, é o que eu quero, não é? Tipo, tá de acordo, não? Acho que a criatividade está ali. O que a gente tem discutido muito, assim, nesse nível, né? Porque, inclusive, quando ChatGPT, todos os professores enlouquecidos, né? Somos contra, somos a favor, não vamos aceitar. O aluno fez o trabalho no ChatGPT. Fez o aluno no ChatGPT, e agora o que é que eu vou fazer? Descobri um software que descobre se foi o ChatGPT. Enfim, aquele caos, né? Então, quando vem, né, essa tecnologia, né, para a educação, que tem um viés muito tradicional, né? A gente precisa desconstruir e tentar entender, na verdade, que a gente não pode andar contra esse movimento, né? Que a gente precisa, se aceitando ou não, gostando ou não, isso já está lá, faz parte. É como a gente estava falando agora de metaverso. A gente vai dizer que não existe, porque eu não conheço, eu não quero. Não tem, a gente tem que incorporar isso e, bem como o Thierry falou, a gente tem trazido muito essa discussão nesse nível de, e aí, como é que a gente vai usar isso, né? Onde é que a gente fica nesse lugar? Porque hoje, inclusive na fala anterior do Jacques, né, ele disse, eu uso 8 softwares, né, para fazer tipo, você vai ter um software que vai fazer tudo, então você tem que saber combinar isso, como é que você vai usar essas ferramentas. Uhum. Então, assim, tudo isso ainda são atividades humanas, né, para criar algo que o mercado está pedindo. Porque, assim, a gente vai andar nesse movimento, assim, eternamente. A gente atende o mercado de alguma forma, né, que seja ele por algo físico ou não, né. Uhum.
Júlia, vou deixar você falar. E eu acho que assim, é muito conteúdo e muita informação, né? E eu acho que daqui para frente, ou na verdade nem daqui para frente, já é uma realidade. Agora, exatamente. Vai ser cada vez mais necessário. Acredito que essa até seja uma skill que seja solicitada, né? Já esteja sendo solicitada, a da curadoria, porque a gente precisa encontrar um meio termo para todo esse volume de informações que a gente vai receber. Então, acho que vai ser extremamente necessário a gente ter muito bem afinado essa capacidade de realizar uma curadoria de todo esse conteúdo que essas inteligências artificiais dão para a gente, né? Legal, muito bom. Júlia? Acho que para ilustrar aqui o que vocês vêm falando, nossa, acho que a gente já está muito em sinergia, né, nesse o que vai ser, o que estamos fazendo, assim. Eu agregaria com a ideia de mentalidade de laboratório, né? Eu também tenho uma vivência acadêmica, também sou casada com um bioquímico que teve uma vida acadêmica há muito tempo, e eu sempre tento trazer isso para o meu time, assim, né? Quando a gente está fazendo experimento, a gente ainda não tem certeza exatamente onde a gente vai chegar, a gente está testando hipóteses, e existem ganhos adjacentes que às vezes vão superar qualquer coisa daquelas que a gente esteja fazendo, né? Isso eu acho que é uma parte brilhante do trabalho que a gente está fazendo e que dá uma vontade de ir adiante, de descoberta, né? Realmente aquela mentalidade de pesquisador, né? E que legal que a gente está fazendo isso dentro de um ambiente também, né? Que eu aqui vestindo o crachá da Renner como eu estou, tenho muita alegria de estar num lugar de trabalho que me proporciona isso. E aí trazendo o case, assim, não é uma novidade do case da Renner, mas é algo que foi muito estruturante porque a gente fez e a gente vai sempre repetir. Acho que o início do trabalho de coleções digitais, que nem foi feito por mim, né? Eu já peguei isso, mas ele é fundamental. É o trabalho que a gente fez de pegar aquele trabalho que estava sendo feito há décadas, né, por diversos institutos de pesquisa no Brasil, com a questão do escaneamento dos diversos corpos brasileiros, que a gente sabe que é uma questão na moda brasileira, no mundo inteiro, né? Mas para a gente é um ponto sempre muito relevante, essa coisa dos diversos tipos de biótipo, e como isso foi estruturante para a gente construir os nossos avatares, e isso foi um ponto inicial para todo o nosso projeto, né? Então, a gente tem aquilo dali como um produto dentro de um projeto que a gente fez, em que a gente vai estar sempre revisitando, do qual a gente morre de orgulho de ter feito desse jeito, e acho que se liga com tudo que a gente vem falando aqui, né, dessa responsabilidade, dessa visão de inclusão, dessas possibilidades. Em paralelo, uma coisa que é mais recente, que aí eu já estava desde o início ali na construção, é o orgulho que a gente tem aqui da gente estar pesquisando diversas soluções. Uma coisa que eu tenho uma clareza, assim, a gente tem também pessoas que passaram pela Renner que hoje em dia estão trabalhando em diversos lugares do mundo, a gente tem equipe nossa morando na China, Xangai, Vietnã, enfim, diversos outros lugares, e a gente sabe que tá todo mundo, não tem uma solução pronta na prateleira, está todo mundo tentando construir isso. E está todo mundo meio que na batida. Então, nessa de colaboração, a gente desenvolveu aqui uma ferramenta de apresentação de coleção, né? Que aqui dentro da Renner a gente dá o nome disso de Line, mas cada empresa tem o seu nome, mas é quando a gente apresenta a coleção para validar. E a gente usou essa ferramenta vinda, a gente usou uma engine que vem do universo de game, que é Unreal, e construiu 100% do time aqui e está botando designer para operar o que a gente está construindo. A gente ainda não tem isso 100% pronto, é mega experimental, mas a gente vai vendo outros ganhos adjacentes ali em relação ao processo que são fantásticos, assim. Então, acho que é isso, sabe? É ter realmente esse espaço para experimentar e ir transformando essas vontades, essas hipóteses em produtos e aos poucos entendendo como é que isso vai entrando dentro do nosso processo. Legal. E daí, continuando com você, Ju, como que moda digital hoje, tecnologia, está dentro do modus operandi da companhia como um todo? Qual que é a receptividade? O quanto que vocês olham para isso como core business ali, ou como potencial ali? Tipo, tem uma galera que contra, todo mundo é a favor, é super incentivado. Não sei nem se você pode falar um pouco sobre isso. Eu acho que contra sempre vai ter, e que bom, porque nos desafia. A gente até estava aqui, a gente está num momento pré-orçamento do ano que vem, né? Aquela coisa de empresa, e a gente estava falando assim, vamos pegar todas as nossas iniciativas aqui, ter um
um líder a favor e um líder contra para a gente co-construir, né? Eu acho que é bom ter essa visão crítica, é fundamental. Eu não acho que é contra, assim, eu acho que tem uma coisa muito bonita da inovação, que é honrar o que já se foi feito e entender que precisa seguir para frente. E tem essa fissura ali do meio, né? Que é onde a gente trabalha, que é o mais difícil de entender o que se tem que não pode deixar de se ter, mas também como é que a gente puxa para frente. E aí eu posso falar assim, eu acho que hoje, como a gente se organizou, né? Lá atrás a gente foi primeiro olhar para uma questão de importação, muito óbvia no nosso problema de construção, né? De coleção, quando a gente tem coleções que a gente traz de importação e tal, o tempo de amostra, o tempo disso. Só que quando a gente o jeito que a gente foi falar com uma parte de fornecedor, tinha uma solução muito mais para o visual e não para o processo de desenvolver realmente, né? O 3D com modularização e tudo isso. Depois a gente foi para o mais difícil. Depois a gente foi tentar fazer roupa feminina de tecido plano, por exemplo, um vestido de babados, né? Só para ilustrar aqui o exemplo para moda. É muito mais difícil de construir do que uma calça leg, do que um topzinho. E aí a gente foi tentar resolver o mais difícil e a gente viu que era muito difícil. E aí a gente resolveu ir para o mais fácil. E hoje um dos experimentos também, que já foi para mídia, já foi como release de imprensa e saiu em algumas matérias aí de varejo, a coleção que a gente fez com a nossa moda fitness, e acaba sendo, né, como a gente vê isso se reverberando, tanto o fitness quanto o lingerie, moda praia, é onde está mais rolloutado, né, essa palavra de projeto horrível, desculpa, não me veio a outra aqui, né, onde está mais difundido, na verdade, o fazer digital, a nosso ver, do que a gente vem fazendo de benchmark, do que a gente vem fazendo de pesquisa, e a gente fez isso, então, com a nossa marca de fitness ali, que é o Get Over feminino. Hoje a gente já reduziu, está em torno de 50% as amostras que a gente reduziu de fazer. Legal. A grande maioria das peças que a gente faz, a gente só prova uma vez, só tem uma prova de modelagem. Uma das partes do tempo de criação, não o tempo de criação como um todo, a gente não conseguiu voltar, mas o desenvolvimento, principalmente ali com fornecedores, e aí tem todo o trabalho de capacitação, que é muito importante, que eu acho que é uma base também das outras fundamentais para a gente falar aqui. A gente já conseguiu reduzir 2 semanas. 2 semanas em varejo soltar fogos. É assim, muito sabe? tempo e muito dinheiro, né? Tipo, tempo e dinheiro nesse processo. Muito legal. Exato, tá? exato. Obrigado. Gente, a gente está indo para a reta final. Eu quero fazer uma perguntinha ali para a gente ir fechando. Né? A gente hoje, quando a gente fala de moda digital, a gente fala de Web3, fala de metaverso, todas essas palavras, né? A gente ouve muito falar de grandes marcas como Nike, Adidas, Gucci e tudo mais. E a gente sabe que muita coisa vem de fora. Né? Como que vocês veem hoje o Brasil dentro desse cenário criativo? Quanto que a gente pode assegurar com potencial competitivo, diferencial? E daí, pensando nesse diferencial, para onde a gente deveria caminhar, para onde a gente deveria estar olhando também? Vou falar, assim. Obviamente, a gente acaba sempre importando muito, né, esses cases. Talvez até porque essas empresas de fora elas tenham mais recursos e elas estejam envolvidas, né, no outro contexto. Muito PR, mas o que eu vejo e que é um fato é que o Brasil é altamente entusiasta de tecnologia. Então, a gente é um dos principais usuários das redes sociais no mundo. Né? Então, assim, para o brasileiro não é difícil se envolver com esse tipo de tecnologia, de ação. Sempre em grandes números, metaverso, NFT, blockchain, cripto. A gente está em tudo, assim. Então, eu não vejo isso uma dificuldade do público, mas talvez uma dificuldade que a gente tem nos nossos modelos, assim, aí falando de forma bem genérica, né? Nos nossos modelos de produção, ainda em questões muito básicas, assim, para incorporar essas tecnologias numa grande escala. Quando está no nível assim da comunicação, eu acho que isso é mais fácil, né? Que são as redes sociais, que é a imagem, que é a construção de um avatar. Talvez isso assim, essas startups, né? A gente tem visto surgir muitas startups brasileiras, inclusive atuando fora, né? A gente tem importado muito esse know-how, né, brasileiro. Mas quando isso vem para o olhar da indústria, eu acho que naturalmente isso é um pouco mais difícil. E aí talvez até a Júlia possa falar um pouco melhor, mas a própria indústria brasileira, em cima de todo o custo que né, trabalhar no Brasil, possa impactar nesse aspecto. Né? Legal. Ju?
Perfeito, eu acho que acho que foi ótima a sua colocação, Vitória, da gente ser entusiasta e essa vontade, e eu acho que, assim, a gente tem que fazer as nossas pontes, a gente tem que entender que é realmente um trabalho de colaboração que a gente não vai fazer sozinho. E eu vejo muito essa triangulação, né, de indústria, quem está na ponta com o cliente, que é o varejo, né, e o mundo acadêmico. Eu acho que a gente tem um case aqui do que a gente está fazendo, acho que a gente não podia terminar sem falar disso. Segunda-feira, por exemplo, junto com o Senai C-Ticket, a gente estava lançando a primeira de 3 turmas para nossos fornecedores, um curso que a Renner está investindo ali para os nossos fornecedores, de capacitação para eles fazerem modularização 3D, né? E a gente fez um trabalho muito de formiguinha aqui, os nossos modelistas que estão ali dia a dia em contato com o fornecedor, a gente fala com o dono da fábrica, mas fala também com o modelista, olha só, isso aqui é uma ferramenta nova, o mercado está falando, vamos lá, vamos se inscrever, a gente está patrocinando para vocês, olha que oportunidade. Então, a gente, enquanto responsabilidade, né, de ter um recurso ali, passar esse recurso adiante para transformar o trabalho de todo mundo e tendo esse apoio da academia, né? Quantas vezes, olha que orgulho, né, da gente tá tendo essa conversa, o mundo acadêmico com aqui, e eu acho que é um pouco disso que a gente vê lá fora, né? Que as empresas estão dentro do ambiente acadêmico. E aqui é muito menor isso, e na moda é muito menor isso. Mas eu, semana que vem, eu estou indo para o Colóquio de Moda, um dos principais eventos acadêmicos de moda do Brasil, porque eu falei, bom, se eu quero estruturar isso cada vez mais, o que eu vou entender, né? Quais são os temas que são relevantes, que estão acontecendo agora, não só para 3D, para tudo, né? Como é que eu vou olhar o que o mundo acadêmico está fazendo? Então, é isso, eu acho que a gente entrar um pouquinho no espaço de cada um e fazer junto, sabe? E eu acho que a gente está começando a construir isso bem. Legal. Só vou ser bem breve, eu acho que o reforço que a Vitória falou, acho que o mais importante é a gente conseguir superar os modelos mentais, ainda estão caminhando, né? Assim, a gente tem, por exemplo, a Renner, que é um case muito interessante, talvez seja a empresa mais representativa nesse e muitos outros aspectos, mas ainda não é de fato a realidade da grande indústria brasileira, sabe? Do chão de fábrica que a gente vê, por exemplo, aí nas cidades pequenas, né? Se a gente vai para essas cidades pequenas, a gente não vê essa construção ainda como uma realidade. Então, acho que o mais importante é a mudança desse modelo mental e a validação dessa capacitação e de uma educação, tanto para a tecnologia quanto para a sustentabilidade, que é outro pilar que caminha muito paralelo a essa discussão da tecnologia. Legal, muito bom. Gente, e eu acho que perguntinha final, para quem está nos assistindo, está nos acompanhando, né? Sei que é muito difícil a gente resumir em uma coisa para o futuro. Qual seria a palavra-chave que vocês diriam que, cara, foca nisso aqui, começa a olhar, se especializa, vá buscar informação. Eu acho que depois Júlia pode contribuir. O que está sentindo falta também dentro da indústria? Qual que é a buzzword, a palavra tipo de segue essa trilha aqui? Eu vou ser clichê, talvez eu aposte agora aqui, hoje, pode mudar, mas eu acho que hoje eu apostaria na sustentabilidade e nas conexões que a sustentabilidade pode trazer, sabe? Conexão da sustentabilidade com a criatividade, sustentabilidade com a tecnologia, então eu particularmente colocaria a sustentabilidade como sendo esse grande pilar de conexão com outras áreas. É uma pergunta muito difícil, mas aí eu vou na linha do Thierry, apoio, mas eu acho que a construção de repertório é algo que é essencial, independente da onda que venha. A gente precisa ter senso crítico e construir repertório. Isso é fundamental para qualquer coisa que a gente vá fazer nesse universo. Legal, obrigado. Júlia? Eu vou ficar com flexibilidade, tanto da gente... nós com nós mesmos, né, da gente ser flexível com as nossas ideias, com as nossas convicções, quanto a gente com os nossos parceiros, quanto a gente com os nossos processos, quanto o que a gente tem que fazer na vida, assim. Acho que se a gente tiver atitudes flexíveis e pensar flexível, a gente vai fazendo essa transformação e encaixando o que tem de melhor das várias ideias, dos vários mundos, das várias realidades. Perfeito. Muito obrigado, gente. Obrigado a todos. Obrigado aos nossos convidados. Acho que o papo foi muito proveitoso. Acho que o diálogo começa aqui, se estende nos canais digitais. Então, muito obrigado, gente.
Obrigada. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, Ju. Obrigado. Tchau, gente. Boa tarde.